Você pode nem se dar conta disso, mas sua vida tem sido uma verdadeira inspiração para aqueles que estão à sua volta. Suas atitudes, mesmo em meio às dificuldades, têm sido uma fonte de força e esperança para tantas pessoas que precisam se levantar e seguir em frente. Talvez você não perceba o impacto que causa, mas Deus vê. Ele observa cada escolha sua, cada gesto de coragem e fé, e isso alegra profundamente o seu coração. Você tem sido uma testemunha viva da fidelidade de Deus, mesmo nos momentos em que tudo parecia desmoronar. Por outro lado, o inimigo tem ficado irado com sua postura. Ele sabe que, apesar das dificuldades, você escolheu não desistir. Mesmo quando está fraco, quando o cansaço parece insuportável, você decide continuar. E isso é algo poderoso,